Fluminense encaminha acerto com o jovem goleiro e tem negócio fechado na gestão do Maracanã. Agora o Vasco vai participar junto com a dupla Fla-Flu. Falando em Maracanã, temos 2 jogos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, contra o Santos, contra o Vitória também. E o Fluminense divulgou informações de ingresso para o tricolor que quiser estar presente no estádio. Tem jornalista também defendendo o atleta que vem sendo criticado pela torcida tricolor. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Então, desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar muito do Flusão. Fluminense encaminhou o acerto com o jovem goleiro promessa tricolor lá de Xerém. Essa informação é uma apuração do nosso repórter aqui da Central Fluminense, o Wilson Forte, que dá conta de que o Fluminense encaminhou o acerto com o goleiro Gustavo Félix, de 18 anos, que completou essa idade de 18 anos no último dia 4 de abril. O goleiro era parte da Esquadrilha 07, aquele time do Sub-17 tricolor do ano passado, campeão brasileiro e também da Copa do Brasil. Companheiro de Wallace Davi, companheiro de Riquelme, Felipe, de Isaac, também do Caio Borges, que a gente comentou ontem aqui, que treinou com a equipe principal e fazia parte dessa equipe. Muito bem falado, muito bem quisto, visto com um grande potencial lá no Fluminense. Esse acordo encaminhado será de 4 anos com o tricolor e essa renovação deve ser assinada nos próximos dias. Então, informação importante aí que a Central Fluminense traz para vocês. Gustavo Félix, goleiro, hoje no Sub-20 tricolor, encaminhando a renovação com o Flu por 4 anos. Ele tá, inclusive, falei que ele hoje é da equipe Sub-20 tricolor, ele viajou, faz parte daquele grupo que viajou, a gente comentou ontem aqui, para jogar os 2 jogos do Brasileirão Sub-20, já foi promovido ali a categoria, afinal, com 18 anos, não tem mais idade para jogar no Sub-17, toda a sorte do mundo para ele. Tá na hora do Fluminense revelar algum grande goleiro que a gente possa ter na equipe principal, A gente já tem um tempinho que não tem. Teve o Marcos Felipe, mas oscilava muito, eu particularmente não gostava. Antes teve o Fernando Henrique, também é um jogador que dividia muito opiniões, Tem quem ame, tem quem odeie. Tá na hora da gente formar um grande goleiro aí, seguro, para agarrar no Fluminense. Então, quem sabe esse cara não é o Gustavo Félix, agora encaminhando acerto de renovação com o Fluminense. Vou falar de venda de ingressos para jogos do Flu no Maracanã. No próximo dia 10, quinta-feira, a gente vai ter o jogo da Copa Sul-Americana contra o GV San José da Bolívia, mas depois disso teremos 2 jogos do Campeonato Brasileiro no estádio. A gente pega o Santos, dia 13, domingo, no Maracanã às 7h30. No meio da semana tem jogo contra o Corinthians fora. E aí no outro final de semana, novamente no domingo, dia 20, contra o Vitória no Maracanã. O Fluminense divulgou informações de ingressos sobre esses 2 jogos para você, tricolor, que quer marcar presença e apoiar a equipe do Flusão. Vamos falar sobre isso bastante aqui, só antes, rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera do tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente adora saber até onde nesse mundo gigantesco o canal consegue alcançar. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Edson de Senador Camará, aqui no Rio de Janeiro, para o Marcos Afonso, também aqui do Rio de Janeiro, para o Milton de Ipanema, em Minas Gerais, para o Zé Carlos de Itajaí, Santa Catarina, para o Gustavo Fraga de Águas Lindas, em Goiás, e também para o Silvio de Salvador, na Bahia. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado para você que está assistindo. Quer que a gente mande um salve, um abraço e cite o seu nome nesse vídeo aqui? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Como eu acabei de dizer, tem esses 2 jogos do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Contra o Santos vai ser no dia 13 de abril, às 7h30. Esse domingo agora, às 7h30 da noite. E o jogo contra o Vitória será no dia 20, uma semana depois, às 6h30. Ambos os jogos no Maracanã, Fluminense divulga de maneira conjunta as informações de ingresso para as 2 partidas. Então o preço do ingresso nos 2 jogos é o mesmo, Importante frisar, abertura de venda para sócios. Abriu hoje, terça-feira, dia 8, o check-in para sócios do plano Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca Mais Família, Leste Raiz e Pacote Futebol. Você que é sócio do Arquiba 75% ou do Pacote Jogos,
O check-in abre ainda hoje, mas às 6 da tarde. Para a galera do plano Arquiba Raiz, amanhã, dia 9, quarta-feira, às 10 da manhã, abre o seu check-in. Para quem é do plano Guerreiro, quarta-feira, dia 9, também amanhã, às 6 da tarde, vai abrir o seu check-in. A venda é feita pelo fluminense.futebolcard.com e para quem não é sócio do Fluminense, e também é torcida visitante, é claro, as vendas abrem no dia 10, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Venda para não sócios é feita em fluminense.futebolcard.com. A venda para torcida visitante é em futebolcard.com somente, né? Sem o Fluminense na frente. Os valores de ingresso, tá? No setor sul, a inteira está custando R$ 80 e a meia entrada está custando 40. E aí tem um desconto, claro, de cada plano de sócio, né? Aqueles da prioridade 1, que já estão podendo fazer o check-in, é de graça o ingresso, né? Não paga nada a mais. Arquiba 75 paga R$ 20, Arquiba Raiz paga 40, Guerreiro Toda a Terra 48 e o Guerreiro paga 64. Leste Raiz não tem desconto, somente no setor leste. O setor leste está com, na inferior, o desconto, o preço cheio é de R$ 60 a inteira e a meia entrada é R$ 30. E aí é o setor onde o Leste Raiz consegue o seu ingresso sem pagar nada a mais, né? R$ 0 a mais. O setor oeste está custando R$ 120 a inteira e a meia entrada está R$ 60. O setor leste superior ainda não abriu, ele geralmente abre de acordo com a demanda, né? Esgotando os outros setores, aí o Fluminense vai abrir ali a leste superior. E para a galera que gosta do Maracanã Mais, ingresso inteira R$ 600 e meia entrada R$ 337,50. Então tá aí as informações de ingresso para você, tricolor, que quer marcar presença nos próximos 2 jogos do Flu pelo Brasileirão no Maracanã. Agora uma informação importante sobre o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Ele foi nomeado e também já empossado na Comissão de Direito Desportivo da OAB aqui do Rio de Janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil, né? A parte aqui do Rio de Janeiro. Mário Bittencourt foi empossado nessa Comissão de Direito Desportivo. Essa comissão tem como objetivo discutir a criação de uma liga, aprimoramento da legislação do futebol, né, do esporte como um todo, a questão da SAF, Lei Geral do Esporte e combate à manipulação de resultados. A informação é de que também vão fazer parte dessa comissão outros 12 integrantes do corpo jurídico do Fluminense. E esse comitê, né, incluindo o Mário Bittencourt, foi empossado para o triênio 2025, 2026 e 2027. Essa comissão tem como integrantes os principais advogados de direito desportivo do país. E o Mário Bittencourt, a gente sabe, né, é um dos principais advogados de direito desportivo aqui do Brasil, para além de presidente do Fluminense, né? Na questão do presidente do Fluminense, a gente pode debater aqui se é um bom presidente ou não, cada um vai ter uma opinião, mas como advogado de direito desportivo é inegável que ele é um dos principais aqui do Brasil. E vale lembrar, né, o Fluminense vai promover nos dias 15 e 16 de maio o 2º Simpósio de Direito Desportivo, onde vai reunir advogados, juristas, magistrados, a fim de debater assuntos importantes ali do setor relacionados ao direito desportivo. Então fica aí a informação, Mário Bittencourt nomeado e empossado na Comissão de Direito Desportivo da OAB do Rio de Janeiro. Tem negócio fechado, Fluminense e Flamengo fecham acordo com o Vasco da Gama para ter o Cruz Maltino como parceiro no Maracanã. Vamos falar sobre isso, só lembrar rapidinho você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil e muito simples. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link e automaticamente vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central. Aí você vai clicar no botão seguir, geralmente fica no canto superior direito da tela, e a partir disso, dessa maneira 100% grátis e muito simples, você começa a receber tudo que acontece com Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Combinado? Então vamos falar dessa informação bastante importante. Quem traz pra gente é o Diogo Dantas, colunista do O Globo. E, de acordo com ele, o Vasco da Gama chegou a um acerto com Flamengo e Fluminense, que são os atuais gestores do Maracanã, fazem parte do consórcio Fla-Flu, e vai fazer parte, o Vasco da Gama vai fazer parte desse consórcio até 2026. Esse acordo foi celebrado por quê? Porque São Januário vai entrar em obras, então o Vasco vai precisar de um estádio para jogar e entende que o Maracanã seria bom para ele. E aí também, né, claro,
o Fluminense e o Flamengo, além do próprio Vasco da Gama, entendeu que esse acordo seria vantajoso. Todas as partes consideram esse acordo vantajoso. Com isso, o Vasco vai ter melhores condições comerciais nas partidas com o seu mando, vai poder personalizar ali o estádio também com as cores do Vasco e tal, se sentir um pouco mais em casa no Maracanã. E isso acabou encerrando uma briga que estava rolando nos bastidores. Não sei se vocês, como tricolores, acompanharam, mas ultimamente estava rolando uma briga nos bastidores, porque o Vasco queria levar o clássico contra o Flamengo, agora dia 19 de abril, para São Januário. E aí o BEP não estava liberando, o Flamengo também não estava querendo muito. Esse acordo acabou encerrando essa briga nos bastidores. O clássico entre Vasco e Flamengo será no Maracanã. E aí também, né, por conta desse acordo celebrado, o clássico contra o Fluminense, os dois clássicos contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro também serão no Maracanã. O primeiro deles vai ser no próximo dia 25 de maio, vai ser realizado no Maracanã, mesmo com o mando do Vasco da Gama. O Vasco geralmente tenta levar o clássico para São Januário, mas com esse acordo acabou essa história. Uma outra briga um pouquinho mais antiga, né, que o Vasco sempre trava ali com o Fluminense, é a questão do setor sul, né, o lado direito que eles falam. O Vasco da Gama alega que ganhou o Campeonato Carioca de 1950 e por isso tem direito a escolher o lado que a torcida vai ficar no Maracanã. É assim que funcionava no Maracanã antigo. Mas no novo Maracanã, com consórcio, né, com licitação, o Fluminense faz parte da licitação, o Vasco não, e o Fluminense escolheu ficar no lado do setor sul. Afinal, não faria sentido nenhum, né, a gente ser um dos donos do estádio, mandar os jogos ali e jogar todos os jogos com a nossa torcida majoritariamente no setor sul, mas na hora do clássico contra o Vasco, não, vamos mudar lá para norte, porque o Vasco assim quer, mesmo não fazendo parte do consórcio Maracanã. Bom, parece que essa situação, né, que sempre dá probleminha na justiça, a gente sempre ouve um blá 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 muito chato quanto a isso, quando tem Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, principalmente Vasco e Fluminense, e o Vasco vai mandar o jogo no Maracanã. O Vasco aceitou ficar, né, no setor norte nos 2 gols, e a torcida do Fluminense, como de costume, vai ficar no setor sul. Então, mais uma situação, mais uma briguinha enjoada sendo resolvida com esse acordo sendo celebrado, para que o Vasco faça parte desse consórcio Maracanã, junto com Flamengo e Fluminense, até 2026. E a partida contra o Bragantino moldou ali um céu ao inferno para esse jogador. Estava sendo muito vaiado pela torcida do Fluminense, mas fez o gol salvador ali no finzinho do jogo, deu a vitória ao Fluminense. Estou falando do volante Martinelli, titular absoluto do Fluminense na temporada, seja com o Mano Menezes, seja agora com o Renato Gaúcho. Martinelli vem jogando como titular. Até a expectativa que eu particularmente tinha é de que o Hércules tomasse a sua posição quando foi contratado. Foi uma contratação que eu gostei bastante, veio lá do Fortaleza, se destacava por lá. O Hércules ainda não conseguiu desempenhar o futebol que a gente esperava dele. O Martinelli vem se mantendo na equipe. Antes da chegada do Otávio, era o Martinelli como primeiro volante e o Hércules de segundo. Depois que o Otávio chegou, o Otávio virou titular e o Martinelli ficou como segundo volante, Hércules no banco. Mas agora, depois da lesão do Otávio, voltou aquela dupla que a gente já conhece, né? Martinelli em primeiro, Hércules em segundo. É um jogador que vem tendo a confiança dos últimos treinadores, né? O Mano Menezes colocava ele sempre de titular, Fernando Diniz na reta final da sua passagem também tinha o Martinelli como titular, chegou até a começar a tentar improvisá-lo ali como zagueiro. É um cara que já está há bastante tempo no elenco do Fluminense, parece ter a confiança de torcedores, vários, né, ex-jogadores do Fluminense, ou até mesmo jogadores atuais, quando vão em podcasts, elogiam muito o jogador. E agora foi a vez do Roger Flores, ex-jogador. Eu considero o ídolo do Fluminense, né? Cria do Flu, eu considero o ídolo do Fluminense, vocês fiquem aí livres à vontade para discordar, mas ele falou um pouquinho sobre a questão do Martinelli, sobre as vaias que ele recebe da torcida, sobre o que ele chama de perseguição, e ele considera isso injusto. Ele disse o seguinte lá no programa Seleção Sport TV, abro aspas aqui para o Roger: é uma perseguição da torcida contra o Martinelli. Nunca vivi isso. Eu não sou um cara que gosta de criticar o torcedor ou determinar como cada um tem que se comportar, mas está pegando muito no pé do Martinelli. É um cara que se entrega, briga, corajoso, não se esconde. Foi essa a declaração do Roger Flores defendendo o jogador. Para lembrar, né, o Felipe Melo também tinha feito uma defesa, lembrou que depois do Mundial de Clubes, o Pepe Guardiola perguntou ao Fernando Diniz sobre o Martinelli, né, foi o único jogador ali do Fluminense que ele perguntou depois do jogo informações, foi o próprio Martinelli. E a gente precisa ser justo aqui, eu tô longe de ser fã do Martinelli, muito pelo contrário, mas no Mundial de Clubes, de fato, ele jogou muita bola, foi um dos melhores jogadores do Fluminense em toda a competição, incluindo na final contra o Manchester City. Achei até que ele jogou mais do que o André, tá? O André é mais jogador que o Martinelli, claro, mas eu achei que o Martinelli foi melhor naquele torneio do que o André naqueles 2 jogos contra o Al-Ahly e Manchester City. Mas, cara, é um jogador que, assim, sendo muito sincero pra vocês, não gosto do futebol do Martinelli, é um cara que já tá no profissional do Fluminense desde 2020,
Os momentos que ele teve mal são muito maiores dos momentos que ele teve bem. Logo que ele sobe muito bem. A torcida gostava muito dele. Eu adorava o Martinelli. Mas depois ele cai muito de desempenho, chega a ser reserva por bastante tempo com o Abel, no começo da passagem do Fernando Diniz. Em 23, o Alexander toma a posição ali, aí se machuca, mas muito tempo joga o Lima de segundo volante e não o Martinelli. Na reta final do ano, ele recupera a posição titular. Na final da Libertadores, ele é o titular. No Mundial, eu acabei de elogiar ele. Ele também joga como titular, assim como durante toda a temporada de 2024. Não acho que seja uma perseguição da torcida e também não acho que seja injusto, tá? Eu acho que é natural. O jogador não vem fazendo bons jogos. Esse ano deu uma melhorada, mas contra times do estadual, times mais fracos. E nos jogos mais importantes ali que a gente precisa, né, que o jogador apareça, contra times de Série A, semifinal, final de Carioca, não gostei das atuações do Martinelli. Então, assim, é um jogador que não me agrada, por mim não seria titular do Fluminense, mas a gente também tá sem opção, né? O Hércules ainda não engrenou com a camisa, o Otávio se machucou, o Bernal também ainda não teve aquela sequência ali para dar uma confiança. O Martinelli vai ficando, vai jogando, mas naturalmente a torcida vai se incomodando com o desempenho que ela considera, e eu também, abaixo do jogador, e aí vai. Eu acho que é natural. Fico muito feliz que o Martinelli fez o gol da vitória, né? Isso é muito importante, a questão de se entregar, de brigar pelo time, de não fazer beicinho, como o Felipe Melo falou. Eu acho que não é nada mais do que a obrigação de cada jogador, mas a gente também precisa frisar aqui, né? Por mais que não seja obrigação, vários deles não cumprem. E o Martinelli cumpre realmente isso aí com louvor, nunca falou um A da torcida tricolor, por mais que seja muito criticado. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Você concorda comigo ou concorda com o Roger Flores? Qual é a sua opinião sobre Matheus Martinelli, volante do Fluminense? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!